Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Daniele, professora de Biologia, e na aula de hoje nós teremos a correção da nossa atividade de número 2, que foi referente à anatomia e fisiologia do sistema digestório. Então aqui a primeira questão proposta, ela diz assim: o sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido, certo? Então, primeiramente, o amido é um carboidrato e aí ele dá essas opções: letra A na boca, letra B na faringe, letra C no estômago e letra D no intestino delgado. A opção correta dessa questão é a letra A. Então, a quebra do amido, ele já se inicia na boca. Lembrando que no vídeo anterior, eu citei que existem dois tipos de digestão. A digestão mecânica ou física, né, que se inicia com o auxílio dos dentes, da língua, né, com a produção da saliva, e é nessa saliva que vai ter uma enzima chamada de pitialina, ou amilase salivar, que vai começar a degradar esse amido. Então, a digestão ela já se inicia na boca. E aí, depois nós temos a digestão química, que é com a ação das enzimas. Então, a correta aqui, letra A. Quem marcou outra opção, corrija. A questão 2 diz assim: o pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras. Essa substância recebe o nome de... Então, aí ele dá as alternativas, né? Na letra A, tripsina, B, pepsina, C, bile e D, amilase. Vamos aqui. Essa letra A e essa letra B, a tripsina é uma enzima que digere só que as proteínas, né? Não tem aí a relação com a gordura. Então, essa enzima aí, chamada de tripsina, ela é produzida no pâncreas de uma forma inativa, que é chamada de tripsinogênio. Quando ela atinge a primeira porção do intestino delgado, que é chamada de duodeno, aí ela se transforma em tripsina, né? E aí vai auxiliar no processo de digestão de proteínas. Do mesmo jeito, a pepsina também ela é uma enzima que auxilia na digestão de proteínas, né? Só que lá é a pepsina no estômago. Temos a amilase, que eu expliquei na questão anterior, que é chamada de amilase salivar, que é uma enzima que auxilia na digestão dos carboidratos, especificamente do amido. E aí tem a letra C, que é a bile, que é a opção correta. A bile é essa substância que é produzida no fígado, e aí ela tem essa função, né, de emulsificar as gorduras, né, para que a digestão ocorra da melhor forma possível. Então, aí, segunda questão, letra C. Aqui, né, a bile, ela fica dentro dessa bolsinha aqui, ó. Essa bolsinha é chamada de vesícula biliar. Ela fica encostadinha aqui no fígado. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Ele dá uma figura, né, da anatomia do sistema digestório. Tem o fígado, o estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. Aí diz assim: com base nessa figura, é correto afirmar que... Vamos agora analisar aqui, né, as opções. Na letra A, diz: no estômago, os carboidratos são transformados em açúcares. Essa opção ela está incorreta, né? Primeiro que os carboidratos eles acabam de ser digeridos no intestino delgado. No estômago nós temos a digestão mais completa das proteínas. Letra B. No intestino delgado ocorre a absorção de vários nutrientes. Pode ser que seja essa. Vamos analisar as outras alternativas. Letra C. O intestino grosso digere e absorve as proteínas, né? Essa é a opção totalmente errada. No intestino grosso nem acontece a digestão de proteína, nem a absorção. O intestino grosso ele tem uma função principal de absorção de água.
E na letra D, o fígado digere as gorduras presentes nos alimentos. Essa questão ela é bem enganosa. Ó. Repare só como eu expliquei na questão passada. Não é o fígado que realiza a digestão das gorduras. O fígado ele vai produzir uma substância chamada de bile, que vai ser jogada, né, no quimo, que era chamado de bolo alimentar antes, e agora é quimo, e aí vai auxiliar na emulsificação dessa gordura. Vai diminuir, né, em partículas menores, né, em micromoléculas, para que fique mais fácil para o nosso organismo absorver. Então, não é o fígado que faz isso. O fígado ele produz a substância que vai auxiliar na digestão das gorduras. Então, a opção correta aqui é a letra B. No intestino delgado, ocorre a absorção de vários nutrientes. Uma função importantíssima do intestino delgado é essa. Vai acontecer a absorção dos nutrientes. Vamos aqui para a próxima. A questão 4 diz assim: aparelho digestivo ou sistema digestório, como recomenda a nova nomenclatura, é composto de uma série de órgãos tubulares interligados, formando um único tubo, que se estende desde a boca até o ânus. Alguns órgãos que compõem esse sistema estão evidenciados na figura abaixo. Observe-a, né? Ele dá essa imagem aqui. Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que representa os órgãos indicados nos números 1, 2 e 3. Então, aqui ele dá o nome de algumas estruturas e pede para você dizer qual é o nome das estruturas que está aqui assinalado no item 1, 2 e 3, certo? Então, vamos aqui na ordem. O número 1, essa estrutura trata-se do esôfago. O esôfago é esse canal que conduz o alimento até o estômago, né? É um conduto musculoso que possui contrações involuntárias e aí ele vai conduzir o alimento até o estômago, né? Então, aqui a gente já pode eliminar a letra A e letra D. Ficamos entre B e C. No número 2, está apontando para a maior glândula do corpo humano, que é o fígado. Certo? Observe ó, que a vesícula biliar está bem aqui embaixo, então é o fígado. A estrutura de número 3 está apontada aqui ó, para o intestino delgado, antes chamado de intestino liso, né? Mas a nomenclatura já mudou. Perceba que o intestino grosso ele tem uma conformação ó, diferente. Então, a estrutura 3 é o intestino delgado, onde acontece a absorção dos nutrientes. Então, aqui, se a gente for analisar as alternativas, nós temos como correta a letra B. Número 1, esôfago. Número 2, fígado. E número 3, intestino delgado. Essa aqui é uma questão subjetiva, né, para você responder, e ela diz assim, observe a ilustração e responda às questões propostas. Aqui você observa as 3 glândulas anexas do sistema digestório, fígado, pâncreas e vesícula biliar. Aí diz assim, letra A. Por que os órgãos representados são chamados de órgãos acessórios ou anexos do sistema digestório? A resposta, eu formulei essa resposta. Não obrigatoriamente a sua resposta precisa estar idêntica a essa, mas se estiver com o mesmo sentido, considere correta. Então, eu coloquei assim, ó. Podemos afirmar que os órgãos representados são chamados de órgãos acessórios do sistema digestório, pelo fato de que eles não fazem parte da digestão de forma direta. Sob esse aspecto, podemos ainda salientar que eles são estruturas anexas que facilitam o processo da digestão, certo? Então, é por isso que são chamados de órgãos acessórios. Eles não participam diretamente do processo da digestão, mas desempenham um papel muito importante. Por exemplo, se você tem um problema aí na vesícula biliar e precisa fazer a retirada dessa vesícula, você vai ter sérios problemas para se alimentar de alimentos gordurosos, porque você não vai ter a vesícula biliar que guarda a bile, que tem essa função de auxiliar na digestão, na emulsificação das gorduras. Então, é uma estrutura importante. Na letra B, como é denominada a estrutura 3 e qual a sua função? A estrutura 3 está aqui
e está apontando para essa glândula anexa esverdeadinha, que é a vesícula. Não esqueça, ó, bile é a substância que está dentro da vesícula biliar. Esse termo vesícula, ele remete à bolsa, certo? É uma bolsinha que guarda a vesícula, que guarda a bile, né? A vesícula biliar é uma bolsinha que guarda a bile. Daniele, onde é que essa bile é produzida? No fígado, certo? Por isso que eles ficam aqui bem próximos, eles têm uma ligação. E aí, quer saber qual é o número da estrutura 3? Eu já falei, né? Vesícula biliar. E pergunta qual é a sua função. A função é de armazenar a bile, como eu já bem falei, líquido produzido pelo fígado, que atua na digestão de gorduras no intestino. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa correção. Se surgirem dúvidas, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, que eu estarei disponível aí para a gente poder discutir essas questões. Espero que vocês tenham compreendido. Até breve, saúde e paz para todos.